Neste tempo de Quaresma, nós temos que fazer três coisas: rezar, fazer penitência e fazer caridade, a esmola, né? São as três práticas quaresmais. Em cada dia do tempo da Quaresma, a liturgia vai nos colocar diante de uma dessas realidades, nos ensinando e nos ajudando a viver bem esse tempo quaresmal. Então hoje a liturgia fala da oração. E a oração que é aqui apresentada por Jesus como o modelo de todas as orações. Ele deu o Pai Nosso para que os seus discípulos rezassem. O Pai Nosso nada mais é do que um esqueleto, um esquema no qual todas as orações que nós criamos, elas devem se encaixar. Você vai pegar a Santa Missa, por exemplo, ela é exatamente isso, a oração. Nós começamos primeiro pedindo perdão a Deus dos nossos pecados, porque somos pecadores. Depois louvamos o Senhor nosso Deus através do hino de louvor. Ouvimos a sua palavra que cai no nosso ouvido e nosso coração, transforma nosso coração. Depois nós generosamente oferecemos a Deus o santo sacrifício do pão e do vinho. Depois, em todos os momentos, estamos louvando e bendizendo ao Senhor. No final, rezamos pedindo: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ou seja, a missa, ela é também o Pai Nosso, de uma forma mais completa, mais excelente. Por isso que a Santa Missa é a maior oração que nós podemos fazer durante o nosso dia. Você pode rezar o terço, pode fazer novenas, pode fazer o que quiser. Participar da missa e rezar bem a missa é a maior oração que você pode fazer. Nós, padres, a maior oração que a gente pode realizar num dia é a Santa Missa. Depois vem a liturgia das horas, as devoções e tal, mas é a Santa Missa. Mas tem um detalhe na oração do Pai Nosso que eu gostaria de chamar a atenção. Jesus diz assim: rezem para que a oração transforme vocês. E geralmente nós achamos que rezar é a gente pedir alguma coisa, pedir para que Deus faça isso, faça aquilo. Não. A função principal da oração é transformar o meu coração de tal maneira que dentro do meu peito seja colocado o coração do próprio Deus. O próprio coração de Cristo venha viver dentro de mim, de tal maneira que eu tenha até a capacidade de perdoar as pessoas profundamente. Até porque Jesus coloca hoje aqui no Evangelho que a condição para você ser perdoado por Deus é que você aprenda a perdoar os seus irmãos. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A oração, ela é uma graça extraordinária de Deus que desce até nós, nos transforma, produz os frutos que são necessários para a nossa salvação. A primeira leitura de hoje começa dizendo exatamente isso, da profecia de Isaías. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam, sem antes ter produzido o seu efeito, ou seja, a chuva que cai na terra, fecunda a terra e faz ela ter vida. Assim como a chuva desce do céu, a oração também deveria ser isto: descer aos nossos corações, fecundar os nossos corações e subir para Deus. Deve ser assim. Todos os santos, principalmente aqui os grandes mestres de orações, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Tomás de Aquino, que falam sempre de oração, eles começam nesta oração bem básica, e vão subindo até chegar a um grau de oração que nem precisam mais de palavras. É aquilo que eles chamam de contemplação. Estar na presença de Deus de uma forma excelente. Tanto que Santa Teresa d'Ávila, ela era uma mulher tão profunda de oração que às vezes ela ia passando na frente, no corredor da igreja, olhava para o crucifixo, entrava em êxtase e ali passava horas.
Alguns momentos as irmãs passavam e ela estava levantada do chão, estava flutuando, levitando. Porque a oração a transformou em espírito. É assim que deveria ser a nossa oração. Mas rezar não é fácil, nunca é fácil. Não é fácil porque é cansativo, porque é doloroso, porque é uma série de coisas. A gente começa a dormir, bocejar, todos os pensamentos vêm na cabeça, distração, uma série de coisas. Porque justamente quando nós começamos a rezar, o diabo começa a lutar para que a gente não aprenda a rezar. Porque se não aprendermos a rezar, nós não entraremos em comunhão com Deus. Então, a oração é o único meio que nós temos de nos salvar. Rezar bem a Santa Missa, rezar bem o Santo Rosário, rezar bem as devoções, estar na presença de Deus, nos acostumar com aquilo que será a nossa realidade depois da morte.